Fala, filhos da luz! Tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Schulai e no vídeo de hoje vamos quase finalizar essa saga do Vale dos Anjos, o primeiro livro, né, o Torneio dos Céus. Esse aqui é o penúltimo capítulo, mas como se fosse o último. Então, para você que está caindo nesse vídeo, já estamos quase no fim, mas nossa, né? Não significa que se você está vendo esse vídeo agora, que você não pode acompanhar tudo que já aconteceu, porque na verdade é a leitura de um livro. Então, a cada capítulo eu venho aqui dando curiosidades, easter eggs e tem sempre convidados fazendo as suas avaliações. Clicou no link aqui embaixo, tem acesso ao vídeo, certo? Então, bora que esse penúltimo capítulo aqui, olha, esse penúltimo capítulo, sim, a gente tem, né, o grande plot twist desse primeiro livro, desse momento, que é um momento, para quem prestou um pouco de atenção, deve ter percebido, e deve ter tido uma suspeita que se confirma que o Dimitris manipula mais de um elemento. O que até então era impossível, era uma regra. Falar que, por exemplo, o homem não voa e alguém aparece voando no meio da rua. Aí o que aconteceu? Então todo mundo ficou em choque. O Dimitris, quando estava para ser engolido ali pelo tornado, ele desperta o poder, né? Ele está segurando a espada do Malaquias. Ele desfere ali um golpe potente, um golpe de eletricidade, e acaba derrotando, então, ali o Coates, que quando é derrotado, né, ele, além de estar incrédulo com o que aconteceu, ele muda de forma, e aqui também entra mais uma parte para a mitologia aqui da saga do Vale dos Anjos, que é a figura de um prisioneiro. Então o Rainer aqui se transforma num prisioneiro, então tem ali os chifres, né, a pele com escamas, como se fosse uma carapaça, olhos vermelhos, garras, e revela-se, então assim, tem um momento de flashback, né, vocês acabaram de ler aqui, a maioria que está assistindo aqui é quem leu, então não vou ficar repetindo muito o que acabou acontecendo, então vocês já entenderam aqui a história, e entenderam um pouco, né, do que está rolando ali entre o Rainer e o Sylvester, e aí vocês entenderam que então, o Coates era o Rainer é aquele personagem que apareceu lá no começo, ali no velório ali do Obelisco, do sogro do Obelisco, ele tá lá junto com Washington. E aí ele revela que ele fugiu do pai dele, tem uma relação muito conturbada desde vida, que ele era do exército nazista, e na verdade ele sempre buscou uma aprovação do pai, e ele acabou caindo ali, né, nisso de tentar fazer as coisas certas, e ele acabou atropelando tudo e fazendo tudo errado. E muito interessante aqui, porque se vocês prestarem atenção, por exemplo, na luta com o Dimitris contra a Janine, vocês lembram que ela desistiu da luta, e o poder do amor mexia com os sentimentos das pessoas. Então, foi um leve modo sutil de que o Dimitris também podia manipular o poder do amor, só que ele nem estava percebendo que ele estava usando isso naquele momento da luta com a Janine. Então, fica aqui um easter eggzinho para quem prestou atenção. Então, esse momento então de luta revela-se muitas coisas, revela-se o passado então do Rainer, né, do Coates, até o Rainer até conheceu o Coates e tudo mais. E outro ponto aqui interessante da história também é que gera um questionamento. Acho que vocês aqui também devem estar se perguntando como que diabos, né, os anjos deuses não perceberam nada e deixaram um prisioneiro se infiltrar no meio do Torneio dos Céus. Então, calma, então, antes que vocês me taquem pedras, tudo isso já está devidamente pensado, planejado e organizado. Então, tá tudo sob controle. Livro 1 agora só tem mais um capítulo e o epílogo. E aí, no segundo livro, a gente vai entrar mais no detalhe, vocês vão ver que vão ter algumas consequências do que acabou de acontecer, e aí a gente vai partir para a continuação então do enredo. Certo, filhos da luz? Então, como, né, inspiração, como posso dizer, né? Quem assiste anime sabe que normalmente quando o protagonista, né, o herói ali, o personagem do bem derrota algum personagem do mal, vilão, coisa do tipo, alguma luta, normalmente rola um momento de conversa, de flashbacks, onde não vou dizer vilão, porque muitas vezes são amigos, mas o antagonista, né, aquele que a gente está torcendo contra, ele meio que revela um pouco seu passado, você descobre muitas coisas. Um exemplo, tá? Um exemplo dentre milhões que tem nos animes, é a luta do Naruto e do Neji, e onde você descobre o passado do Neji, a questão das castas, de que quem nasce, né, de uma parte ali da família tem que servir, o outro é servida, e ele, né, briga muito com o Naruto, que ele fala que quem nasceu para ser servido nunca vai conseguir sair dessa posição, e o Naruto ali, né, mostra que não é bem assim, e que você constrói seu próprio destino. Então é bem legal essa questão de você ter um momento ali de conhecer um pouco o personagem, né?
Então o Coates ali, o Reiner no caso, né? O Reiner ele acaba se destruindo porque ele percebe que não tem jeito mais pra ele, né? Ele vai acabar sendo preso, o Overlord ali, né? A gente espero que você já tenha entendido a relação Overlord e Sylvester, acho que isso não é surpresa pra ninguém. Então vai rolar ali um momento, então o Reiner se destrói, porque não tem mais, né? Não tem mais o que ele fazer, ou o pai dele, ou o Overlord, alguma coisa de ruim vai acontecer. E o capítulo então termina finalmente com o Dimitris passando de fase, uma grande catástrofe ali, né? Uma grande denúncia. Imagina o choque, imagina a pressão que vai acontecer ali no paraíso depois de uma situação dessas. Certo? Esse foi o capítulo e, né, como é final, estamos chegando ao final, e eu convidei muitas pessoas e acabou acontecendo de, nessa reta final, termos mais pessoas, né, para o mesmo capítulo. Então aqui temos uma dose dupla de convidados. Eu vou chamar aqui o primeiro deles, que também, né, eu vou falar também porque todos são, né? Mas é um grande amigo meu, um amigo pessoal. Somos amigos há alguns anos também. Curiosamente, ele é irmão de um amigo que estudou comigo e acabamos nos tornando amigos também. Gosta da minha escrita, a gente conversa sobre vários assuntos e também ele gosta muito de animes. E tá aqui participando, então agradeço a você. Aliás, o seu irmão Samuel participou aqui comigo já, né? E agora é sua vez, Leonardo Rapchan. Então, muito obrigado por estar participando aqui. Nos diga, então, qual é a sua opinião sobre o capítulo, a gente fala 29, né? Mas é o capítulo 30 do Vale dos Anjos. Fala aí, pessoal, beleza? Bom, primeiro eu queria agradecer o Shulai por ter me escolhido como parte aí desse projeto do livro dele, e eu queria muito falar um pouquinho geral sobre como que é, na minha visão, o livro, o quão eu acho incrível essa história que ele escreveu, e aí eu já emendo falando do capítulo 30. Bom, primeiro, o Dimitris, ele é um cara muito desafiador, né? Então, para ele, às vezes as coisas podem até, num primeiro momento, parecer impossível, depois ele vai lá e torna possível, e até o Supremo Ser acha que esse cara ele tem algo de especial, né? E eu já tinha lido a história do Shulai antes, eu tenho um livro em casa do primeiro volume, e eu gostei muito das adaptações que ele fez no livro atual, né? Com várias coisas adaptando a realidade do próprio livro, da escrita dele para os dias de hoje, né? Então a gente tem algumas questões aí com o Dimitris lidando com o celular, uma coisa que é um pouco esquisita para ele. Você tem outros personagens do livro que são mais antigos, como alguns personagens que lutam no Torneio dos Céus e que eles não estão nem habituados com a realidade, com a tecnologia atual. Então isso é muito interessante, porque a visão que o Shulai trouxe no livro, eu sinto que tem um pouco do que ele pensa que é o pós-vida, o que ele sente. A gente sabe que cada um tem uma opinião diferente, acredita numa coisa diferente. Inclusive até o Dimitris, com o pai dele, o Parnassus, acreditava em determinadas situações que poderiam acontecer no pós-vida, né? Então, é muito interessante toda essa estrutura que ele dá para o paraíso, todo esse mistério em relação ao Torneio dos Céus, e eu acho muito legal porque faz a gente refletir sobre a vida em si, e mesmo após a morte, né? Então, eu já digo aqui que o Shulai, ele tá mais que de parabéns em escrever um livro tão incrível como esse. E falando sobre o capítulo 30, pois é, né? Então o Dimitris tem se superado cada vez mais, então agora ele está começando a entender que o Torneio dos Céus é algo diferente do que ele imaginava, pode ter muita coisa aí que ele vai ter que lidar antes dele conquistar esse cargo de anjo, para ele poder ir para a Terra, ver a Mariá, né? E ele vai ter que ainda entender direito o que isso significa na visão dos anjos deuses, porque eu não acho que eles vão simplesmente, deixa o cara virar um anjo com grandes poderes e ir para a Terra e ele vai viver a vida como um humano de novo, voltar de onde ele estava. Não vai, né? E ele já começou a entender, através dessa luta que ele teve por último,
a entender como que o paraíso realmente funciona, né? Será que o paraíso ele não é então perfeito, né? Como tudo que ele tem visto até agora, né? Que parece que tudo é muito amarrado, é muito certinho. E uma das coisas que mais me deixa curioso é saber quem é de fato o Supremo Ser. Não exatamente quem ele é, mas quais são as intenções dele, o que que ele quer. Ele parece às vezes ser um personagem ambíguo, às vezes ele parece ser o ser supremo acima de tudo, aquele que controla, sabe de tudo antes mesmo de acontecer, e aí talvez seja esse Deus maior, né, que controla as coisas e tudo estaria salvo, tranquilo na mão dele, mas tem certos momentos que ele parece ser a outra face dele, né? Parece que ele, como eu posso dizer, parece que o Supremo Ser, ele é mal em alguns momentos, né? A gente não consegue, eu pelo menos não consegui identificar assim qual é a real intenção desse Supremo Ser, mas a gente consegue notar que ele tem algo especial preparado para o Dimitris, algo que ele não revelou ainda, a gente não sabe o que é, mas com certeza é algo muito maior que deve se revelar aí, se não nos próximos capítulos, nos próximos livros, com certeza. E é isso, eu tô ansiosíssimo esperando esse novo capítulo que tá para sair logo mais, e o resto dessa história. Eu tô muito animado e eu espero que vocês fiquem ligados porque a coisa tá esquentando. Um abraço, Shulai! Bom, essa foi a opinião do Léo, né? Muito obrigado, Léo, por ter participado. E agora temos uma convidada, então, uma querida, também uma pessoa muito importante na minha vida, uma pessoa que me conheceu graças ao mundo literário. Então, me conheceu em 2010 e me conheceu graças ao Vale dos Anjos. Então, ela tinha um blog literário na época que fazia resenha de livros. Então, a gente acabou me conhecendo por causa do meu trabalho, né, na minha escrita. E a gente nutriu aqui uma história fantástica por mais de 10 anos agora, né? Também está em 2021, então são 11 anos que a gente se conhece. Nossa, N situações, sabe? Participou de grandes fases e até momentos ruins da minha vida, assim, sabe? Momentos que eu tive... No mundo literário a gente tem histórias, né? E, poxa, sempre acreditou em mim, sempre acreditou no meu sonho, sempre me incentivou. Então, assim, é uma grande honra ter você aqui fazendo parte, avaliando esse capítulo, que é a minha querida Priscila Braga. Então, Pri, obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, obrigado por sempre ter acreditado em mim e continuar acreditando até hoje, sempre, né, mandando mensagens tão queridas e com tanto carinho e sempre enfatizando essa questão de que eu continue lutando, que eu continue acreditando, não importa o que vai acontecer, né, o céu é o limite, mas que eu continue acreditando, e eu de fato estou fazendo. Então, parte disso de eu estar aqui e sem me importar muito com o que vai acontecer, não me ligando para views e leituras, simplesmente fazendo o que eu quero e o que eu gosto. Então, parte disso é graças a você, então obrigado de coração. Vamos lá! E assim, é um ponto curioso, tá? A Pri, quando ela fez o vídeo muito antes, porque ela já tinha outra versão do Vale dos Anjos, e como ela fez essa versão, né, o vídeo baseado na outra versão, ela fez o vídeo do capítulo 29, só que nessa nova versão eu quebrei um pouco mais a história e aí acabou sendo o capítulo 30, então não reparem, capítulo 29, que ela diz, é o capítulo 30. Pri, vai lá, detona, manda ver. Oi pessoal, bom, pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Priscila. Não sei se existe isso de ex-blogueira, mas enfim, eu tive um blog chamado Bookaholic, que de 2010 a 2014, mais ou menos aí, acredito que naquela época era um dos primeiros blogs literários, assim, a ganhar um pouco mais de espaço. E é um período da minha vida que eu sou muito grata, de verdade. Através do blog eu conheci pessoas maravilhosas que são meus amigos até hoje, independentemente. Continuo bookaholic, continuo apaixonada pelos livros, pelas leituras. Mas, enfim, a vida toma caminhos diferentes aí. E hoje eu simplesmente não tenho mais o blog. Mas hoje estou aqui especificamente para falar com vocês sobre o Vale dos Anjos e um pouquinho de como ele entrou na minha vida. E depois comentar também, é claro, um pouquinho sobre o capítulo 29. Mas vamos lá.
Eu costumo brincar, né, que assim como Harry precisava chegar até Hogwarts, assim como Frodo precisava encontrar o Anel, de certa forma na Bienal de 2010 eu precisava encontrar com o Leandro Schulay e o Vale dos Anjos, né? E de certa forma esse é um livro que é muito importante pra minha história até, eu considero a história, não do livro em si, mas enfim, ele faz parte da minha história de vida, então eu falo com muito carinho dele aqui. E não sou uma pessoa muito de falar em vídeos, como vocês podem perceber, acho que eu estaria muito mais confortável se fosse uma resenha escrita. Tem essa, né, hoje o pessoal gosta muito mais de gravar vídeos, mas eu era da época que a gente gostava realmente de escrever as resenhas. Mas enfim, não vem ao caso. Tô brigando com a câmera aqui até agora, mas espero que no final a gente tenha alguma coisa aí pra mostrar. Mas enfim, como eu tava dizendo, na madrugada do dia 18 para 19 de agosto de 2010, eu morava aqui no interior de São Paulo e eu ia para São Paulo especificamente para a Bienal do livro, né, de São Paulo. Acho que era a minha primeira Bienal ali como blogueira mesmo, né, nesse universo literário, assim, não só mais ali como leitora, mas conhecendo de perto autores e novos livros e tal para comentar no blog. E eu vi um tweet. Na época o Twitter era bem mais famoso do que hoje, tá, gente? Era a rede principal do momento. E eu vi um tweet falando um pouquinho sobre o Leandro, sobre o Vale dos Anjos, que era o lançamento no dia seguinte. E eu digo, né, tem coisas que você não tem como me explicar, mas como elas têm que acontecer e elas vão acontecer de alguma maneira. E passeando pela Bienal, eu acabei no stand do Novo Século, como se um imã tivesse me atraído pra lá. E assim eu conheci o Leandro, no primeiro momento ali, comprei o livro, autografou meu livro, primeira versão ainda, né, verdinha. E, enfim, muita coisa aconteceu de lá pra cá, mas, assim, eu posso dizer que é uma história que eu tenho muito carinho, faz parte da minha história de vida, com certeza. Eu cheguei a ser beta leitora, inclusive, do Vale dos Anjos, e essa aqui é a segunda versão, né, que foi lançada em 2014, eu acho que é isso, não sei, depois o Leandro corrige se estiver errado. Mas, enfim, fui eu até, inclusive, que fiz os marcadores do livro que a gente distribuiu lá no lançamento. E, enfim, como falei, eu fui beta leitora do livro e eu era uma pessoa bastante crítica, né? Então acho que o Leandro tinha um pouco desse medo, né? De até quando eu falava que eu ia ler o livro, ele já ia esperando o que ela vai criticar agora, né? Se tinha uma página ali sem marcação vermelha, ele já comemorava, pra vocês terem uma ideia de como que era. Mas enfim, então, eu criticava bastante, digamos assim, positivamente, é claro, né? Dava minhas opiniões ali. E a gente sempre conversou muito abertamente sobre o livro. Sugestões, por que você fez isso? Nossa, isso aqui ficou muito bom. Nossa, mas eu não entendi isso daqui. O que você pretende com isso? Eram algumas coisas nesse sentido. E, enfim, o resultado dessa nossa briga vocês têm no Vale dos Anjos, porque eu adorava dar pitaco nesse sentido de fazer ele até se desafiar. Muitas vezes eu falava até por gosto, né? Posso fazer essa pequena confissão aqui, porque eu sabia que ele podia melhorar e daí ele ia lá e entregava um super capítulo. Então, assim, e vou falar até mais uma coisa, porque ele, quando me pediu especificamente pra fazer o capítulo 29, eu confesso que eu falei, capítulo 29, beleza, e não me atentei. E pra mim, sinceramente, é um dos melhores capítulos do livro. Não deveria ter falado isso agora, inclusive, né, deixado mais pro final, mas eu tinha certeza que ele me mandaria escrever sobre a Anne, seria muito mais lógico, já que é a minha personagem favorita, eu tinha certeza que seria o capítulo da Anne que ele me pediria pra resenhar aqui, mas eu acho que ele quis, na verdade, assim, se abster de qualquer tipo de crítica aqui ao vivo, então ele me pediu pra falar do capítulo 29, que é ali pra mim o clímax do livro, é o capítulo que tudo acontece, né, muitas surpresas, muitas revelações, e a gente vai descobrindo ali, primeiro de tudo, né, eu espero que você tenha lido primeiro pra depois ver esse vídeo, um corte aqui porque entrou uma ligação telefônica, tá, gente, abstrai, mas enfim, o capítulo 29, como eu estava dizendo, pra mim é um dos melhores capítulos do livro, mais bem escritos, porque o Leandro ele tem um dom muito grande em relação, talvez até pela influência do anime que ele tem, né, de sempre ter acompanhado, das cenas de batalha. E eu acho que ali você já vem no capítulo 28, ali com a adrenalina da batalha com o Coates, e ali todas as surpresas, todas as revelações. Mais uma vez, alerta de spoiler, mas espero que você tenha primeiro lido para depois ver esse vídeo. Enfim, e a gente descobre, primeiro de tudo, o segundo poder do Dimitris. Até então, todos só tinham um
um poder, e a gente descobre ali que além de dominar o poder do vento, do deus do vento, nós temos, Dimitri também tem a eletricidade. Isso ali choca todo mundo no primeiro momento, né? Pega todo mundo de surpresa, inclusive o seu adversário. A segunda coisa que eu gosto de destacar bastante nesse capítulo é a história da revelação do Coates, que a gente descobre que na verdade era o Rainer, né? E enfim, eu acho que aqui tem o meu maior ponto de admiração pelo Dimitris. O Dimitris, ele é uma pessoa que, apesar do que as pessoas falam, ele consegue enxergar além. E eu acho que eu tenho uma empatia muito grande em relação a isso, para com o personagem. Que mesmo o Rainer tá ali esbravejando, falando mal e não sei o que, eu vou te matar. O Dimitris enxerga além disso, tenta entender o porquê dele tá agindo daquela maneira. E até ele no momento de desafio, né, tenta realmente ajudá-lo. Eu acho isso muito bacana. E até no desfecho ali, um pouco trágico talvez, não sei, mas em todo momento o Dimitri ali tá íntegro, não perde a sua integridade e demonstra ali uma compaixão, talvez, não sei, pelo seu adversário, que enquanto jurava ele de morte, ainda tava ali, enfim, desejando bem pra ele, tentando se fazer presente, como ele poderia ajudar. Então é uma cena, um capítulo, na verdade, né, muito eletrizante, muito interessante, que revela bastante surpresas, que tá ali no ápice realmente do livro, que tá todo mundo já, assim, curiosíssimo, né, pra saber como que vai terminar essa história do Vale dos Anjos, tendo que o livro tem 30 capítulos, né, mas mais ainda do que o capítulo 30, o capítulo 29, pra mim, ali, é o mais bombástico. E o Leandro foi muito sacana nisso, porque ele tinha certeza que eu não tinha nada pra falar do capítulo 29, só realmente elogiar. E, inclusive, parabenizá-lo mais uma vez por estar, assim, dando oportunidade de novos leitores conhecer essa história, conhecer a história do James, da Mariah. E de uma forma diferente. Não reparem no barulho que a Bridget Jones, minha cachorra, está comendo ração aqui do lado, mas enfim. É uma oportunidade, como eu estava falando, de outros leitores terem acesso a essa história, conhecer o trabalho, que eu acho que é o trabalho da vida, talvez, do Leandro, não sei. Não quer dizer que ele não vai escrever outras coisas depois disso, que não tenha escrito outras coisas, antologias e tudo mais. Mas é uma história que eu acho que faz parte da vida dele. Então é muito bacana ver o empenho dele em isso, ganhar novos formatos aí, o novo formato de canal do YouTube misturado com o livro. Então eu espero realmente que vocês tenham gostado até aqui, que continuem acompanhando a saga. E é isso, deixo aqui meu beijo. Muito obrigada pela oportunidade, é uma honra fazer parte aqui da história do Vale dos Anjos nesse novo formato. E até mais! Bom, filhos da luz, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estamos quase no fim, então, desse primeiro livro. Espero que vocês estejam aí ansiosos pela conclusão. E segura a onda, agora é só o finzinho. E aí vocês vão descansar um pouquinho. E a gente volta daqui a um tempo com o livro 2. Obrigado por tudo, sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.